Fala galera, B7 Tips na área, eu sou o Bruno Vieira e nesse vídeo vocês vão conferir as minhas análises e os meus palpites para os jogos desta terça-feira, dia 8 de agosto. E lembrando também que no fim do vídeo vou estar deixando a nossa dupla do dia, então solta a vinheta! Esses foram os jogos que eu separei para essa terça-feira, mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e deixa o like no vídeo também que me ajuda muito. Começando às 15h30 pelo jogo de ida da semifinal da classificação para a Champions League, o PSV da Holanda enfrenta o Sturm Graz. O PSV que é favorito para essa partida, então em casa precisa abrir uma boa vantagem para não decidir fora de casa, só que enfrenta uma equipe que não é tão fraca. Então a minha dica para essa partida é levar para ao vivo e pegar o handicap menos 0,25 a favor do time holandês, com uma odd de pelo menos 1,70. Como que funciona esse handicap? Se o PSV ganhar a partida, a gente tem o green. Se a partida terminar empatada, a gente perde metade do investimento. E se o PSV perder a partida, aí a gente tem o red. Às 16 horas, também pela fase de classificação da Champions League, o Braga de Portugal recebe o TSC, que é uma equipe da Sérvia. Para esse jogo, a gente tem uma tendência de goleada do Braga, já que o Braga é uma equipe muito mais qualificada, está sempre aí no cenário das competições europeias. E para essa partida eu tenho 3 dicas que eu vou deixar para vocês. A primeira é o gol no primeiro tempo, a segunda é para o Braga marcar 2 ou mais gols, que seriam mais de 1,5 gols do Braga, e a terceira é o handicap asiático menos 1 a favor do Braga. Como que funciona esse handicap? Se o Braga vencer a partida por 2 ou mais gols, a gente tem o green. Se o Braga vencer só por 1 gol de diferença, a gente tem o reembolso. E se o Braga ou empatar ou perder a partida, a gente tem o red. Então são essas 3 dicas para essa partida. E às 19 horas, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense no Maracanã recebe o Argentinos Júnior. O Flusão, que jogando no Maracanã esse ano só tem uma derrota, que foi para o Botafogo no começo do ano pelo Campeonato Carioca. E para esse jogo a equipe argentina vai ter 3 desfalques. O goleiro que foi expulso, o artilheiro que está machucado e o zagueiro que teve aquela lesão com o Marcelo. Então, por esse retrospecto muito bom do Flusão no Maracanã, eu vou indicar aqui para vocês levar para ao vivo essa partida e pegar o handicap asiático menos 0,25 a favor do Flusão. Também às 19 horas, só que pelo jogo de volta da Sul-Americana, o Fortaleza, que venceu o jogo de ida por 1-0, recebe o Libertad. O Fortaleza, que vem oscilando bastante, dos últimos 5 jogos são 4 derrotas e apenas essa vitória pelo jogo de ida, e jogando em casa são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas dos últimos 5 jogos. Então, como o Fortaleza não precisa vencer essa partida, o máximo que eu pegaria aqui no ao vivo é o gol do Fortaleza se o Libertad tiver vindo de forma desorganizada. Às 21 horas, pelo jogo da volta da Libertadores, o Atlético Paranaense recebe o Bolívar. O Furacão deve começar com uma pressão muito forte no início, já que perdeu o primeiro jogo por 3-1. Então vale a pena vocês ficarem ligados no mercado de escanteios, tanto no primeiro tempo quanto no jogo a favor do Furacão. Mas eu tenho 2 dicas aqui principais para vocês. A primeira delas é para ter gol no primeiro tempo. Tá pagando uma odd de 1,25 pré-jogo, então é levar para o ao vivo e pegar com uma odd de pelo menos 1,70, levando em consideração que essa linha bateu em todos os jogos do Bolívar fora de casa pela Libertadores e só não bateu em um jogo do Atlético Paranaense em casa. E a minha segunda dica é pegar o mais de 2,0 gols asiáticos. Como que funciona essa linha? Se a gente tiver 3 ou mais gols, a gente tem o green. Se a gente tiver só 2 gols, a gente tem o reembolso. E se não tiver gol ou tiver 1 gol na partida, a gente tem o red. Então essa é a minha segunda dica, o mais de 2,0 gols asiáticos. Levando em consideração que em todos os jogos do Bolívar fora de casa pela Libertadores, as partidas tiveram 3 ou mais gols. E só em um jogo do Furacão em casa pela Libertadores que essa linha também não bateu. Também às 21 horas pela Libertadores, o Internacional recebe o River Plate. E no jogo da ida o River venceu de virada por 2-1. O Internacional que não vence as 7 partidas, sendo 4 delas dentro de casa. Já o River Plate dos últimos 10 jogos são apenas 2 derrotas, sendo que uma delas estava com time reserva. Essa partida é muito boa para o mercado de cartões, já que é um jogo decisivo, um confronto entre Brasil e Argentina. O árbitro que vai apitar essa partida é um árbitro que solta bastante cartões, então vou deixar uma aposta criada aqui para vocês. E ficou assim a nossa aposta criada, para ambas as equipes receberem 2 ou mais cartões, para o River não perder por 2 ou mais gols de diferença e para a partida ter pelo menos 1 gol. Eu não vejo o River perdendo essa partida por 2 gols de diferença, porque o River tem a vantagem do empate, o Internacional deve se expor,
não vem fazendo uma campanha muito boa, tanto em casa quanto dos últimos 10 jogos, então essa é a nossa aposta criada. E o último jogo antes da nossa dupla do dia, às 21h30, o News Old Boys recebe o Corinthians pela Sul-Americana. O jogo da ida o Timão venceu de virada por 2-1. O time argentino, que jogando em casa é uma equipe que produz bastante escanteios. Dos seus últimos 5 jogos pelo Campeonato Argentino, eles tiveram mais escanteios no primeiro tempo em 4 dessas partidas. E pela Sul-Americana, em todos os jogos jogando em casa, o time argentino teve mais escanteios no primeiro tempo. Já o Corinthians, jogando fora de casa, é uma equipe que acaba vindo mais defensiva, então acaba cedendo mais escanteios. Dos seus últimos 5 jogos pelo Brasileirão, em 4 dessas partidas, o Corinthians teve menos escanteios no primeiro tempo. E no único jogo que teve fora de casa pela Sul-Americana, o Corinthians também teve menos escanteios no primeiro tempo. Então a minha primeira dica para essa partida, que já dá para pegar uma odd de 1.60 pré-jogo na Betano, é para o time argentino, o News Old Boys, ter mais escanteios no primeiro tempo. E essa então é a nossa dupla para essa terça-feira. Para o Fluminense se classificar e no jogo do Atlético Paranaense com o Bolívar é uma aposta criada. Para o Atlético Paranaense marcar pelo menos 2 escanteios no primeiro tempo e para a partida ter pelo menos 2 gols. E aí, gostaram das análises? Não se esqueça de deixar o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.